Minha voz hoje está meio falhando. Boa noite, gente. Vamos lá. O pastor James me falou para dar a palavra hoje. E aí eu tinha algumas coisas, fiquei pensando e orando o que Deus queria que eu falasse com vocês. Vou falar o que Ele falou comigo. Há algum tempo eu estava meditando sobre João Batista. Aí eu descobri que ele não é Batista, que ele é João o Batista, porque ele batizava. Achei que era o sobrenome dele. E me chamou muita atenção a história de João Batista. E que o Espírito Santo traga verdades que possam mudar as nossas vidas nessa noite através da trajetória deste homem que deixou algumas lições para nós. Vou orar mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue neste lugar. Nós, como igreja, necessitamos do Senhor aqui. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui, a necessidade, as pessoas que estão em casa, ouvindo a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor os encontre e que a palavra do Senhor possa entrar, ó Deus, e encontrar um solo fértil. Encontrar, ó Deus, um coração aonde dará frutos, ó Deus, onde nós não vamos ouvir essa palavra, ó Deus, e continuar da mesma maneira. Porque o Senhor é aquele que aonde o Senhor entra, nada fica igual. Por isso, Senhor, nessa noite eu te peço, mude o que o Senhor tiver que mudar em nós. Nós estamos disponíveis, ó Deus, para que o Senhor cumpra o teu querer. Tudo que estiver, ó Deus, neste ambiente, que possa atrapalhar aquilo que o Senhor venha fazer, ó Deus. Que o Senhor repreenda pelo poder do seu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Fale conosco. João Batista, ele... Obrigada. Eu derrubo se deixar aqui. A mãe dele, Isabel, não podia ter filho, né? A gente sabe a história. Ela era estéril e ela engravida, né? Vem um anjo, avisa que ela vai ter filho e ela gera João Batista. E João Batista, para dar uma encurtada na história, era parente, primo de Jesus. E ele já veio com este propósito. Ele era meses mais novo que Jesus, mais velho que Jesus, e ele veio com esse propósito de anunciar a vinda do Senhor, de abrir o caminho, de mostrar de mostrar o caminho para que as pessoas fossem até Jesus. E eu comecei a nos colocar neste lugar, que nós também temos essa função aqui na terra, de anunciar a vinda de Jesus. João Batista, ele vem num período a Bíblia teve um silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento de 400 anos. E neste período de silêncio, Deus não falou com as pessoas através dos profetas. E João Batista, ele vem ser o primeiro profeta a falar com aquele povo. Porém, as pessoas não o aceitavam muito, porque ele não era o estereótipo que aquelas pessoas estavam esperando. Ele era um homem que vivia no mato, vivia no deserto, um homem estranho, um homem que se vestia de uma maneira estranha, um homem que, na visão das pessoas, não era o que os outros esperassem que viesse para anunciar a vinda daquele que eles estavam esperando. Às vezes a gente se enquadra também nessa pessoa aí que muitas vezes não somos aceitos, né?
né? As pessoas às vezes também nos rejeitam, porque muitas vezes não somos aquilo que eles esperavam que traria a anunciação do arrependimento para ter Cristo, né? E ele veio neste conflito, e ele veio, né, vivendo dessa maneira, aonde ele era tido como ele era nômade, ele vivia hoje em dia como a gente olharia nele, talvez nós também o rejeitaria, porque ele era tido, pode ser que a gente olharia nele e falava, ele é um mendigo, ele é um da rua aí, ó, ele não vamos dar credibilidade para ele não. Porém, ele, nesse chamado dele, naquilo que ele veio para anunciar, muitas vezes as pessoas olhavam para ele. Eu estava pesquisando, falou que ele chegava a batizar 5.000 pessoas durante o dia, em um dia. Mesmo ele nessa estranheza, Deus ainda levava pessoas até ele, lá no deserto, para cumprir aquilo que o Senhor tinha proposto para ele. Então Deus, ele tem essas particularidades, essas peculiaridades, né? De usar as coisas que são estranhas, as coisas que não são, e ele leva pessoas até aquele lugar onde ele fala, é aqui que as pessoas vão vir e vão ser batizadas por este cara estranho que muitas vezes as pessoas estão rejeitando. E ele teve um ministério muito breve. O estudo que eu fiz fala que ele teve um ministério de 6 meses a 1 ano e meio, desde que ele começou até ele ser morto. Mas nesse tempo ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha proposto para ele. E ele teve o seu nome lembrado por Jesus. E Jesus lembra que ele era um homem que aqui na terra não teve homem nascido de mulher como João Batista. Então ele teve um privilégio muito grande, né, de ser reconhecido nessa estranheza toda por Jesus. Em Mateus 3, aí nós vamos ler agora um pouquinho sobre ele. Em Mateus 3, do 1 ao 17, eu vou ler. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando diz: ele é a voz que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Gente de Jerusalém e de toda a Judeia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira do que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependam. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependam. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já não tem pá, ele tem a pá na mão, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca apaga.
Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? E Jesus respondeu: é necessário que assim, pois, devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito Santo descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma com que João Batista, ele fez do seu ministério. Ele não mudou para agradar ninguém. Se você for ver aqui, quando ele ia batizar as pessoas, ele falava: olha, arrependam, porque o que vocês estão fazendo não é o correto, vocês precisam se arrepender. Quando veio os fariseus, e ele falou para eles, porque eles se orgulhavam de ser filho de Abraão, e isso mostrava que eles eram diferentes e que eles já tinham a salvação por ser filhos de Abraão. Ele falou: olha, tem que arrepender, tem que mudar. E o que eu olho para nós hoje muitas vezes é que nós vamos nos adaptando a agradar as pessoas. Quando a gente vai analisar os profetas, quando a gente vai analisar Jesus, em nenhum momento a gente vê Jesus fofinho com as pessoas. Ele era amor, ele era justiça, mas em todo o tempo ele teve uma personalidade dele, para repreender quem ele precisava de repreender, para ser amoroso com quem ele precisava. Mas a personalidade dele, isso foi preservado. Deus preservou a personalidade de Pedro. Deus preservou a personalidade de todas as pessoas com que ele usou. Uns mais difíceis, outros mais fáceis. Eu imagino que João, Paulo, Pedro, João Batista, Paulo, Pedro, não eram pessoas fáceis. Eu acho que eram pessoas até muito difíceis. Porque hoje em dia a gente está acostumado. E eu imagino que naquele tempo também, por isso que eles morriam. A gente vê que João Batista morreu por falar a verdade, por se impor, por mostrar que o que a pessoa estava fazendo era errado. Mas naquele tempo e hoje, a gente não gosta, a gente gosta da verdade, a gente prega que precisa ser verdadeira, a gente prega que precisa falar a verdade. Mas quando a gente é verdadeiro com as pessoas, muitas vezes as pessoas não querem. Eu me lembro que eu estava fazendo uma terapia, e em algumas situações eu falei com um psicólogo, né, e tal, e ele falou: Fabiana, você precisa se impor, você precisa se posicionar, e as pessoas vão reagir, a maneira com que você reage, e me deu um monte de instrução. Aí eu fiz durante algum tempo, eu falei: ó, não está dando certo. Ele falou: por quê? Eu falei: todo mundo que eu me posiciono, briga comigo e vai embora. Eu falei assim: ó, todas as vezes que a gente se posiciona e fica firme, e as pessoas não gostam. As pessoas, elas gostam da verdade, desde que não seja para elas. Eu falo por mim também. É ruim demais ouvir a verdade. Às vezes o Dinei, o cônjuge, geralmente tem mais liberdade para falar para nós verdades que outras pessoas não têm. E às vezes vem falar alguma coisa, na hora a gente arrepia, a gente não gosta. Porém, com Deus, com Jesus, com o Evangelho, Ele não é fofinho. Ele é verdadeiro, Ele é puro, Ele é simples, é sim, sim e não, não. Então nós precisamos ter essa essência, assim como teve João Batista. João Batista não estava preocupado se ele ia batizar se ele ia batizar 5.000. Arrependam. Você é o prefeito? Arrependa. Você é independente? Arrependa. E esse tem que ser o nosso discurso. As pessoas, muitas vezes, eu já me peguei muitas vezes assim, agradando as pessoas para mostrar para ela um evangelho fofinho, bonitinho, que depois lá na frente ela ia ver que tinha que carregar a sua cruz. Recentemente a gente estava, numa reunião, e alguém se posicionou falando de algumas questões. Olha, isso não pode, eu não acho legal alguém que usa tatuagem, eu não acho legal alguém, porque isso não
A pessoa relacionou, isso é bagunçado, isso não é legal, e tal, e tal. E aí eu lembro que o Gabriel falou assim, olha, o evangelho que te venderam, né, é um evangelho que é isso, que não é o evangelho, mas que na hora que te ofereceram que, ó, se tiver esse estereótipo aqui, não serve. Só serve se tiver de terno, de gravata, sabe? Então, muitas vezes, a gente, para agradar gregos e troianos, a gente vai adaptando. Porém, quando a gente olha para a vida de João Batista, ele não se adaptou. Ele era um homem que ele foi criado por Deus para um propósito. Ele foi criado por Deus para este caminho, que era abrir o caminho para Jesus, para a vinda de Jesus. Durante esse processo, ele era um homem que vivia como nazireu. Ele viveu a vida inteira deste jeito. Ele era um homem separado, que ele teve que abrir mão de muita coisa para poder viver esse chamado. Não foi uma vida de João Batista, uma vida fácil, uma vida... Mas em nenhum momento ele deixou... Quando as pessoas chegavam até ele, muitas vezes pensavam que ele era o próprio Jesus, e ele, não sou digno, eu não sou ele, eu sou só o que anuncia a vinda dele. Ele não se deixou levar pelo poder de, olha, eu sou, sabe, aquela coisa de tipo, você sabe, posso ser ele sim, se você quiser. Não, ele entendeu o seu lugar, e no lugar que Deus colocou ele, ele fez, ele cumpriu com excelência para aquilo que o Senhor chamou. E analisando a nossa vida hoje, a gente ouvindo algumas palavras, algumas pregações, alguns coaches, quando o verdadeiro evangelho não é pregado, quando a gente se amolda para poder agradar as pessoas, a gente não dá oportunidade para que as pessoas se arrependam. Teve uma vez que eu estava novinha, assim, convertida, começamos num trabalho lá em Cajuru com alguns pastores que estavam cuidando da gente na época. E eu lembro que tinha algumas palavras, que eram uns estudos prontos, que confrontavam muitas pessoas. E eu conhecia aquelas pessoas que estavam lá. E eu falava assim, eu não vou pregar isso aqui não. Vixe, se eu pregar isso, a fulana não vai voltar a semana que vem. Aí eu falava pro Dinei assim, não, essa, vamos mudar, vamos pregar outra, porque essa daqui também, não. E aí eu lembro, a Gracinha era minha líder na época, ela falou, Fabiana, prega, aquele jeitinho dela, prega a palavra. O que liberta é a palavra. Eu falei, mas gente, isso daqui a pessoa não volta mais. E é assim, a gente vai rasgando ou fechando algumas coisas na Bíblia que confronta. Por quê? Porque o Evangelho, ele nos confronta o tempo inteiro. Jesus não veio para trazer um caminho, paz, um caminho, até diante de algumas coisas recentemente que a gente tem vivido, eu pensando, né, eu falei, meu Deus, olha o que está acontecendo, né? Alguns casais não estão mais tendo a mesma visão, trazendo algumas discussões, alguma coisa e tal. E comecei a me incomodar com essas situações. E eu não sei se foi o Gabriel ou o Dinei que me falou esse versículo. Olha, Jesus, ele não veio para trazer a paz. Muitas vezes precisa desses confrontos e desses conflitos dentro de casa para as coisas serem colocadas no lugar. E muitas vezes a gente pensa que por ter isso, Jesus não está. Então a gente vai tentando, né? Às vezes a gente ia aconselhar casais e muitas vezes a gente, poxa, se eu falar isso daqui para ela, que ela está errada, totalmente errada, e que, nossa, ela vai achar que eu estou do lado dele, que eu sou feminista, que eu sou machista, porque a Bíblia diz isso e não sei o quê. E a gente, se não tomar cuidado, a nossa mente ela é tomada em agradar, porque a gente quer ser, a gente tem em nós aquela tendência de querer agradar. Eu não quero desagradar, eu quero até uma forma de aceitação, né? Porém, o Evangelho ele não veio para ser aceito, ele veio para ser engolido. Não vai ser uma coisa que nós vamos aceitar, porque a nossa natureza nunca vai querer aquilo que a Bíblia quer. A nossa natureza nunca vai querer andar a segunda milha. A nossa natureza nunca vai querer amar quem nos ofende. A nossa natureza não vai querer perdoar o nosso cônjuge, o nosso irmão, o nosso filho.
Então a nossa luta, ela vai ser sempre contra aquilo que o evangelho vem para trazer para nós, né? E muitas vezes a gente quer oferecer um evangelho cheio de flores, mas com João Batista a gente aprende que não é assim. Diga a verdade, pregue a verdade, custe o que custar. E muitas vezes pregar a verdade, às vezes a gente pode falar, ah, não, mas eu sou cristã, não estou contando uma mentira. Mas a gente está escondendo. Carregue a sua cruz. Vai ter dias maus. Mesmo que você seja uma pessoa ofertante, dizimista, contribui, super contribui, e que você seja uma pessoa que administra, tenha doutorado em administração, o dia mau na área financeira pode chegar na sua casa. E essas partes a gente omite. Por quê? Porque isso não atrai ninguém, e a gente quer atrair. E nós precisamos atrair as pessoas por aquilo que Jesus fez. Só o que Ele fez na cruz basta. É interessante que o temperamento de João Batista, ele não foi mudado. A maneira como que João Batista era, ele era um homem rude, ele era um homem, eu imagino que grosseiro, e foi desse jeito que Deus usou ele. Muitas vezes a gente quer nos mudar para se enquadrar dentro de um sistema que a gente tanto critica. Então, olha, o pastor, ele não pode falar assim, o pastor, ele tem que ser mais fofo. Olha, o pastor, ele tem que ser muito firme, ele não pode ser desse jeito. Ele tem que ser uma pessoa que se impõe. E às vezes o jeito do James é diferente do jeito da Fabiana. E eles vão ser usados da mesma maneira, do mesmo jeito, porque Deus tem um jeito para tratar com cada. Vai ter pessoas que vai precisar do jeito da Fabiana, e vai ter pessoas que vai precisar do jeito do pastor James. Uma outra lição que eu aprendo aqui, João Batista, ele não teve medo. Nesse período em que ele estava vivendo, ele confrontou um líder. E ele... Deixa eu ver se é esse versículo aqui já. Não. Não. Em Mateus 11 fala assim, 11, do 1 ao 11. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até mesmo no menor dos céus é maior que ele. Até mesmo o menor no reino dos céus é maior que ele. Do 1 ao 11, peraí. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem na cidade da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a ele: o Senhor é aquele que havia de vir ou devemos esperar o outro? E Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuram um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro diante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. E eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. João Batista, ele repreendeu Herodes. Ele
estava preso aqui. Por isso que ele manda os discípulos dele perguntar se aquele era a quem ele tinha anunciado, se aquele era Jesus. Por quê? Porque ele tinha sido preso. Herodes, ele tinha ficado com a mulher do irmão dele. Ele tinha se separado da mulher dele e pegado a mulher do irmão. E ele não podia fazer isso. E João Batista chega, ele tinha estava ocorrendo na época que eles iam para frente do palácio e ficava lá, as pessoas faziam perguntas para Herodes e tal. E nesse dia, perante toda as pessoas que estavam lá, João Batista repreende ele. A mulher que você tem não é tua, você não pode estar com essa mulher. E ele publicamente, ele é exposto. E ele fica envergonhado, tal, porém as pessoas estão todas perto, ele fica meio assim, mas manda prender. Depois de uma outra ocasião, João Batista faz isso de novo, repreende ele de novo, e ele vai preso. E manda prender ele. Porém, ele tem medo da retaliação ali da população, porque ele sabe que se ele batiza 5.000 pessoas, eu imagino que ele era rodeado de pessoas que o acompanhavam, seus discípulos o acompanhavam. E ele manda prender ele. E uma coisa que eu achei interessante estudando, que quando João fala assim, para os discípulos dele, vai lá e vê, e pergunta para eles se o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Aí eu falei, mas por que ele tem dúvidas? E aí eu vi que ele tem dúvidas porque ele não esperava que, por ele ter anunciado que Jesus viria, ele ter sido reto aos olhos dele, ele ter feito o que era correto, ele não achava que a prisão dele poderia ocorrer. Que como que ele anuncia Jesus, ele fala de Jesus e ele tem essa perseguição. Ele ainda não entendia isso. Então ele achou que era como se fosse injusto. Tipo, nossa, eu estou preso, porém não deveria, porque eu estou fazendo o que é correto. Essa justiça, isso seria só para aquelas pessoas que não se arrependem, que não... E aí Jesus vai lembrando ele, sim, eu estou fazendo isso, sou eu mesmo, estou curando as pessoas, eu estou fazendo os cegos enxergar, eu mesmo. E mostrando para ele, a gente não está ileso de passar por dias ruins, isso vai passar. Ou talvez mandando um recado para ele, João, sua recompensa não é daqui, nós não somos daqui. E muitas vezes, João, você não vai ver eu fazendo essas maravilhas, você não vai ver aquilo que você anunciou acontecer. Né? E ele se posiciona, e ele preso, eu imagino que ele querendo ver o que Jesus estava fazendo. Mas ele foi muito corajoso, porque ele sabia que no momento que ele confrontasse aquele líder, ele correria perigo. E ele não hesitou, ele foi um homem destemido, que diante o que eu faço agora? Eu estou vendo que essa pessoa está errada. Eu estou vendo que esse Herodes, ele está fazendo o que não é correto. Porque o que ele fazia era dentro do palácio. As pessoas lá fora muitas vezes não viam. E ele confrontou. Por quê? Porque com Deus o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo de um jeito que parece certo. E ele é o mesmo hoje. Quantas vezes a gente olha situações e você fala, mas a Bíblia não diz isso. Mas hoje o sistema, as situações, as coisas mudaram, né? Então hoje pode tal coisa. Hoje pode aquilo. E não pode, Deus é o mesmo. E se a gente não pode, devagarzinho, ir perdendo alguns princípios, algumas coisas, porque já a gente está deixando um evangelho cheio de flores, pregando um evangelho todo fofinho, bonitinho, mas que de Jesus não tem nada, né? E a gente estava em Cajuru recentemente, e a gente falou para o pessoal assim, olha, a chamada aqui eu lembro que Deus falou, olha, eu queria estar indo aos domingos no culto, fazendo um tempo de mesa durante a semana, curtindo o meu domingo, podendo passear, curtindo a vida e tranquilo.
Era esse o meu desejo. Mas não é o que Deus quer, né? E muitas vezes servir a Deus é isso, é deixar a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso conforto, para poder fazer e cumprir aquilo que o Senhor quer. E eu lembro que eu ainda falei para eles: olha, não tem conforto nisso. Viver para Cristo é deixar o conforto, é confronto mesmo. É lógico que a gente se alegra com uma vida que está restaurada. A gente se alegra com uma pessoa que antes não conseguia dar um passinho, e hoje você vê que, nossa, ela venceu esse pecado, ela está vencendo aquilo. A gente se alegra naquilo que traz alegria para o Senhor. Mas aqueles desejos, nossa, Deus vai deixando, porque viver para Cristo é viver para os outros, né? E voltando aqui para João, outra coisa que eu acho muito interessante na história dele é que quando ele repreende Herodes, que era a maior autoridade na época, ele sabia assim, ó, vou ter uma punição. Herodes, a princípio, queria só deixar ele preso. Eu vou só deixar ele preso, ele está calado, ele cala a boca, não me expõe, está tudo certo entre nós. Porém, ele tinha uma mulher que ele tinha pegado do irmão lá, que eles tinham se separado, e ele catou a irmã para ele, a cunhada para ele. Mas ela não era tão boazinha assim como Herodes. E aí no versículo 14 de Mateus, capítulo 14, versículo 3, do 3 ao 12, fala assim, ó: Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu, sob juramento, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendesse ao pedido. João foi decapitado na prisão. Sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João Batista vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. João perdeu a cabeça. Nós muitas vezes vamos perder nossa reputação, porque o que as pessoas hoje não corta a cabeça de ninguém, eu espero, por aqui, pelo nosso tempo, né? Por enquanto não estão cortando a cabeça, não. Mas eles têm outros meios. Eles tentam manchar a nossa reputação, tentam nos ridicularizar. As pessoas, elas tentam nos mostrar que quem é esse povo? Que povo é esse que está pensando que pode falar de Deus, né? Quando a gente confronta muitas vezes aquilo que está dando certo. Aqui estava tudo certo. Herodes estava bem com aquela esposa, estava vivendo bem. Se estava errado, ninguém estava vendo. Ele estava confortável, ele estava bem com ela. Mas foi exposto. João Batista não confrontou só ele. João Batista falou: o que ele está fazendo está errado. Não é correto. Deus não se agrada disso. Ainda deu uma oportunidade, quem sabe, até para ele se arrepender, né? Mas isso custou, essa verdade e esse confronto custou a cabeça de João Batista. E nós muitas vezes, por medo de perder,
nós não confrontamos aquilo que está errado. E Deus não nos chamou para passar pano para ninguém. Deus, Ele nos chamou para confrontar as pessoas que estão erradas, para nos confrontar, para que a gente olhe para nós também e fale: Deus, o que está errado na minha vida? O que precisa ser confrontado? O que está errado em mim que denuncia, que ofende o Senhor? O que está errado em nós, que cheira mal ao Senhor, que o Senhor não vai receber nossa oração, nossa adoração? Olhar para dentro de nós e ver se nós somos, e nós temos essa habilidade de ser como sepulcro caiado. Por dentro está tudo feio, tudo ruim, fedido, mas por fora a gente ainda veste a capa da religiosidade, de que está tudo bem. E muitas vezes a gente não confronta, porque a gente sabe que nós erramos, às vezes, muito pior do que as outras pessoas. Porém, nós vamos prestar conta para Deus. Como que tem sido a minha... E é nos pequenos detalhes. Como que tem sido com o Gabriel? O que eu tenho feito como pai, como mãe, naquilo que Deus me pede, para confrontar, para falar: Gabriel, está errado. Desse jeito não está certo. Porque muitas vezes confrontar o pecado do Fernando, que é longe de mim, que não vai me causar tanto... É mais fácil. Se o Fernando virar a cara comigo, falei. Agora é com o Fernando, né? Muitas vezes a gente... Mas e dentro do nosso lar? Quando a gente precisa ter esse hábito, sabe? De tipo assim: ô, Dinei, isso não está certo, isso está errado. Como que Jesus vê isso? Você acha que essa sua postura está correta? O Senhor está te agradando disso? E saber receber isso, sabe? De tipo assim, porque nós, quando a gente levanta uma bandeira, nós somos cristãos, nós somos assistidos. Isso não faz de nós pessoas perfeitas. Não estou falando aqui que a gente é perfeito. A gente, muito pelo contrário, a gente, quando se diz cristão, é só falando: olha, nós somos miseráveis, precisamos desse Cristo para nos redimir, para fazer de nós pessoas melhores. Mas nós precisamos, porque Deus, Ele vem levantando esses profetas. Quando Elias veio, ele veio para denunciar: está errado, o que vocês estão fazendo não está certo, precisamos adorar a Deus. João Batista: está vindo alguém aí, arrependam. Elias: arrependam, gente, arrependam. E nós hoje somos esse João do tempo de hoje. O que nós temos feito? É levantar uma bandeira de: arrependam. Vamos nos arrepender, Ele está vindo. O que nós mais ouvimos é Maranata. Ai, deu um furacão, Jesus está voltando. Ai, porque choveu, mas Jesus está voltando, é o sinal, e não sei o que e tal e tal. Mas o que nós temos feito? Porque a gente anuncia que hoje em dia a gente oferece muito para as pessoas vem para Jesus, porque senão você vai para o inferno. Vem para Jesus, porque... Gente, vamos oferecer um Jesus que é misericordioso e justo. Mostrar para eles: olha, o Evangelho, vamos viver esse Evangelho, porque é Ele que vai nos salvar, é Ele que vai nos mudar, é Ele que vai nos fazer com que nós sejamos diferentes. E não trazer as pessoas por medo de ir para o inferno, porque pode ser que elas vão para o inferno por medo, só porque elas vieram para Jesus, mas sem um coração em Jesus. Vamos oferecer o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho que mostra assim: olha, Cristo é por nós, nós temos a nossa esperança está nele. É Ele que faz de nós pessoas melhores, é Ele que nos muda, é Ele que nos usa, é através dele, é o sangue precioso dele que vai mudar. Não é campanha, não é ato profético, porque se fosse isso seria muito fácil, sabe? Se fosse, vamos rodear aqui e tá salvo. Se fosse uma oração de entrega, olha, vamos orar para que Jesus entre na sua vida, faça morada, teu nome hoje está escrito no livro da vida. Não está escrito no livro da vida só por causa daquela oração. Precisa de ter uma vida de renúncia, precisa ter uma vida de cruz. Nós precisamos ter uma vida de todos os dias perdoar nosso cônjuge, todos os dias andar a segunda milha, e todos os dias denunciar muitas vezes o nosso pecado e o pecado das pessoas, confrontar,
Todas as pessoas que vier até nós, vamos oferecer esse evangelho que traz mudança. Não um evangelho que traz paz na alma. Não assim como muitos coaches pregam, né? Olha, você é o queridinho de Jesus, Ele precisa de você. Ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. É nós que precisamos estar aos pés dele. É nós que precisamos todos os dias nos oferecer para ele como uma oferta agradável ao Senhor. Senhor, o que eu preciso para que o Senhor olhe para mim? O que o seu sangue me purifica com o seu sangue? Me faça de mim uma pessoa melhor. E que a gente possa, assim como João Batista, não florear o caminho. Vem, só tem um jeito, arrependa. Só tem um jeito, arrependa. Todos os dias, arrependa. Custou a cabeça de João Batista. Pode ser que para nós custe algo maior, custe nosso salário, custe nossa reputação, custe nossos amigos. Hoje uma moça postou um negócio, né? Porque quando você se posiciona, você perde alguns amigos. Você deixa, falei, amiga, você não perde alguns não, você perde quase tudo, quase que não resta nada. Pensa bem. Pensa bem que tem mesa que não te aceita não, que não te quer mais. Mas que a gente aprenda a se alegrar quando a gente se posiciona e as portas se fecham para nós. Porque se ela se fechou para nós, porque nós nos posicionamos por conta de Cristo, ela também se fechou para aquilo que Cristo tem. E uma coisa que eu achei mais interessante é que João Batista, ele não fez nem um milagre. Ele não tinha nada, nenhum milagre feito por ele. Porque você vai ver, nossa, mas ele, por ser aquele que Jesus fala, que nascido de mulher, não houve ninguém igual a ele. Não, ele deve ter feito algo assim, né? Ele é maior que Abraão, maior que Moisés, porque eles foram nascidos de mulher. E a Bíblia não registra nenhum milagre feito por João Batista. Jesus testificou que não houve ninguém nascido de mulher maior que ele, colocando-o como o último e mais importante dos profetas da antiga aliança. Aí uma coisa que eu anotei muito interessante, fala assim, que aqui entendemos que não são os sinais e prodígios que fazemos com que alguém seja notável, mas sim o desempenho da tarefa que lhe foi designada por Deus. Jesus declarou isso sobre João Batista, justamente porque ele foi destinado para preparar o caminho para o Messias. Esse era o destino dele. Você vai nascer e você vai anunciar o caminho. E ele fez bravamente. Custou a cabeça dele, mas ele anunciou o caminho. Aí me veio uma frase na cabeça que fala assim, que eu vi Jesus, que fala assim, meu Deus, não sei quem falou, mas fala assim, que não me deixe ter sucesso naquilo que o Senhor não projetou para mim. É o contrário disso. Aqui ele foi bem sucedido porque ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha para ele. Que nós possamos ser bem sucedidos naquilo que o Senhor projetou para nós. Que nós possamos ser autênticos, ser usados do jeito que o Senhor nos fez, do nosso jeito, da nossa medida, e que nós possamos levar a verdade e não florear, não entregar para as pessoas uma cruz fofinha, leve, porque o Senhor não prometeu isso. Que a gente não prometa nada que Ele não prometeu. Nós sabemos que uma vida com Cristo é uma vida que requer muita renúncia. E que mesmo assim Ele nos fortalece todos os dias. E que nós possamos nos levantar para este tempo como João Batista, que anuncie a vinda do Senhor, que hoje Ele virá. E Ele virá
como nosso general para buscar a sua igreja. Que nós possamos ser como amigos do noivo, que estamos ali junto com ele, anunciando que ele vai vir para buscar a sua noiva. Este é o nosso papel. E que a gente possa, que o Senhor tenha misericórdia de nós e encontre em nós pessoas disponíveis. Eu quero ser como João, e eu espero que vocês também sejam. Que a gente, aonde nós formos, seja trabalhando, seja aonde nós formos, na fila de um banco, no mercado, anuncie o caminho do Senhor, para que as pessoas tenham a oportunidade de se arrepender. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que seja conosco, Pai. Assim como o Senhor foi com João Batista, que não o livrou, a Deus, de passar por perseguições, prisões, morte. Mas eu tenho certeza que João Batista tinha uma certeza: Ele está comigo. Que o Senhor possa, Senhor, todos os dias, independente de como foi o nosso dia, que nós possamos entender, ó Deus, o Senhor é comigo. O Senhor é aquele que muda situações. Que nós possamos, ó Deus, entender, ó Deus, que nós temos em Ti tudo o que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos já está no Senhor. Que não venha ter em nós, ó Deus, desespero, Senhor, mas que nós possamos entender que a cruz, o trabalho foi completo, está tudo pronto. Tira de nós, ó Deus, toda a insegurança de viver, ó Deus, sem Te ver, sem Te sentir muitas vezes, ó Deus. Que nós possamos todos os dias, Espírito Santo, ser lembrados que o Senhor é conosco. Que nos dias difíceis o Senhor é conosco. Que nos dias de tribulação o Senhor é conosco. Que quando nos falta coisas, o Senhor está ali. Em nome de Jesus, não nos deixa ser filhos desesperados, ó Deus. Mas que nós possamos ser como aquela criança, Senhor, que olha para o Pai e enxerga nele confiança. Senhor, que em nome de Jesus nós não tenhamos medo de anunciar a sua vinda, anunciar a tua cruz, anunciar que o Senhor virá, que o Senhor vai resgatar a tua igreja. Nos ensina a falar a verdade, nos ensina a nos posicionar diante de um sistema que nos quer calados, que nos quer, ó Deus, mortos, que nos quer, ó Deus, acuados dentro de cavernas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, levante nesse tempo vozes proféticas, ó Deus, pessoas que Te conheçam, pessoas que o Senhor chama de amigos, ó Deus. Nos leva para perto, Senhor, para denunciar aquilo que o Senhor é contra, para erguer, ó Deus, torres, ó Deus, perfeitas perto de torres caídas, tortas, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a nos posicionar, ó Deus, a denunciar pessoas, ó Deus, que muitas vezes levam o Teu nome de maneira leviana. Senhor, que nós tenhamos, ó Deus, temor, ó Deus, pela Tua obra, pela Tua cruz. Que nós não sejamos daqueles que retrocedem, mas que nós possamos, ó Deus, avançar, ó Deus, e que nós não tenhamos medo, Senhor, de pessoas, de sistema, de vozes que vêm contra nós, ó Deus. A Tua igreja se levantou e a Sua igreja irá prevalecer em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nos leve aonde Tu queres, Senhor. Senhor, tira de nós todo medo, tudo aquilo que nos paralisa, Senhor. Que em Ti nós possamos entender quem nós somos. Usa nossas bocas, ó Senhor. Nos use com poder e com autoridade, Senhor, para cumprir, ó Deus, o ídolo do Senhor. Nos leve aonde Tu
queres, ó Deus, em nome de Jesus. Que o seu nome seja engrandecido através das nossas vidas e que nós possamos, assim como João Batista, levar a tua verdade. Arrependa, o Senhor virá e Ele levará uma igreja pura, uma igreja limpa, uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não está atrás de cargo, dinheiro, de posições, mas uma igreja que entende, Senhor, que o Senhor é nosso dono e que nós possamos, como noivas, estar pura na tua presença, Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja, Senhor, em nome de Jesus. Limpa os nossos corações tão maldosos, tão gananciosos, ó Deus, tão cheios de orgulho, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoe, ó Deus, e nos ensina a viver o verdadeiro evangelho, Senhor. Nos ensina a viver a pureza do que é te servir. Nos ensina a te conhecer. Nos ensina a viver aquilo que o Senhor projetou para nós e sermos bem-sucedidos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor nos chamou, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Perder tudo que juntei aqui, me alegrarei, pois eu sei que tenho a ti. Me ponho ao chão pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. E se eu perder tudo que tenho aqui, me alegrarei, pois eu sei tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor por mim, tua graça sobre mim. Teu amor por mim. Amém. Queridos, nós já fomos comprados. Nós já temos um dono, então o que a gente tem a perder? Uma vez eu vi uma frase que falava assim, que os 2 dias mais importantes da nossa vida, um é quando a gente nasce e o outro é quando a gente descobre o porquê nós nascemos. E que essa palavra ela continue martelando o nosso coração durante os próximos dias, para que a gente realmente entenda que nós somos uma voz. Essa geração precisa da sua voz, precisa da sua verdade, da sua coragem. Que a gente possa viver tudo isso. E é maravilhoso quando Deus sempre usa pessoas para nos lembrar do porquê Ele nos criou, do porquê estamos aqui. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, pela tua palavra, Deus, por esse alimento, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Espírito Santo, por termos sido chamados, ó Deus, para ser a voz daquele que clama em meio ao deserto, anunciando que existe vida no Senhor, que existe salvação em Ti, que existe um caminho de retorno, que existe um recomeço para todo aquele que se arrepende e reconhece quem Tu és. Senhor, que o Senhor realmente nos faça lembrar todos os dias de que nada nessa terra vale a pena sem a Tua presença. E que se nós realmente estamos vivendo o propósito, o chamado daquilo que o Senhor nos criou para ser, que tudo aquilo, Senhor, que nós viemos a perder não se compara com as maravilhas que nós viveremos contigo, porque o Senhor é o nosso lugar. Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso esconderijo, o nosso abrigo, Senhor. Em Ti nos refugiamos em meio às feras do deserto. Em Ti nos refugiamos, ó Deus, e sabemos que Tu és o nosso alimento todos os dias. Então que não haja medo em nós, que todas as manhãs, Senhor, ao sairmos da nossa casa, ao Teu Espírito nos envolver em algo, em alguma situação, em alguma missão, que a gente sempre possa nos lembrar
que a tua presença é conosco e que tudo que viemos a perder, ó Deus amado, é para que o grande tesouro seja estabelecido em nós. Nós somos um povo separado, Senhor. Nós somos um povo comprado e escolhido. Não nos deixe esquecer, ó Deus, que a tua presença paira sobre nós e que nós não precisamos ter medo de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer e viver da forma que o Senhor nos manda viver, porque nós somos teus filhos, Senhor. Coloca em nós ousadia, coloca em nós, ó Deus, graça. Coloca em nós, ó Deus amado, situações, pessoas que precisam ter a oportunidade de se arrepender. E nos dá palavra de conhecimento e sabedoria, Deus. A atuação do teu Espírito em nós, para que essas vidas sejam tocadas com a verdade da tua palavra e do teu Evangelho. Em nome de Jesus, ó Deus, nos usa, Senhor, para glorificar o teu nome em tudo que nós fizermos, ó Pai. Em nome de Jesus. E guarda cada vida, Senhor, cada família, Senhor amado, cada pessoa que ficou em casa, cada uma delas, ó Deus, que está enferma, que está com dengue, que está passando por alguma situação. Nós pedimos que o Senhor visite essas vidas nesse momento, que o Senhor traga cura, restauração, ó Pai. Em nome de Jesus, um corpo saudável. Senhor, onde a tua presença está, tudo se faz novo. Ó Deus amado, restaura cada corpo, cada vida, cada família, Pai. Nós cremos que tu és poderoso para fazer, Senhor, e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Até sábado, gente. Culto às 19 horas. Amém? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tu